E você, já sabe quais são os 10 esportes mais populares do mundo? Então bora pro vídeo que a gente vai ver junto. Fala galera, beleza? Eu sou o Marcos, esse é o meu canal. Já peço para vocês fazerem sua inscrição, deixar aquele like no vídeo para ajudar no crescimento do canal. Com base nas pesquisas que eu fiz, sempre tive a curiosidade de saber quais são os 10 esportes mais populares do mundo. Eu acompanho muito o esporte, né? Acredito que todos vocês também. Mas fica aquela coisa, né? Mas afinal, quais são os esportes mais populares, né, no mundo? Quais têm mais adeptos de fãs, tudo mais? Tem a questão regional também, né? Para cada esporte, o modo como ele é difundido, tudo mais. Então, com base nas pesquisas que eu fiz aqui, todas as plataformas, todos os sites, as fontes davam os mesmos esportes num ranking de 10 esportes mais populares. Não mudavam as posições e tudo mais. Então, vou compartilhar com vocês aqui. Hoje eu vim com uma colinha aqui. Como, né, tem muito detalhes, né, tudo mais, né, no ranking, então eu não quero pecar em nenhum detalhe ou outro com vocês. Vou fazendo um comentário ou outro em cima conforme eu vou lendo aqui para vocês, compartilhando. Mas no mais, trouxe uma colinha aqui hoje, então vou lendo aqui para vocês aqui a matéria e da fonte aqui que eu escolhi para compartilhar com vocês e vou comentando em cima, tudo mais. Se vocês ficarem com alguma dúvida, comentem no vídeo. No mais é isso, compartilhar com vocês aí esse dado aí que eu achei bem interessante. Então vamos começar pelo 10º lugar. Em 10º lugar, não imaginava que esse esporte estivesse dentro desse ranking, né? Mas em 10º lugar, como esporte mais popular do mundo, está a corrida de cavalos e hipismo, com 2 bilhões de fãs. O valor discrepante dos adeptos, né, desse esporte, e não parece ser tão popular a princípio, até que você observe o número de corridas de cavalo. Geralmente a gente está assistindo alguma série, série nem tanto, mas filmes, né, principalmente americanos, a gente vê muita aposta em corrida de cavalos, né? Então a gente vê que é um esporte pelo menos num centro que a área esportiva é muito forte, que é os Estados Unidos, sendo ilustrado em filmes, dá pra gente ter uma ideia de que realmente ele é muito forte, né? Em 2020, 1,45 bilhão de pessoas assistiram ou apostaram em algum tipo de corrida de cavalos, o que é um número impressionante, realmente impressionante. Além disso, as corridas de cavalo são extremamente populares no Reino Unido, Japão, França, Estados Unidos e Austrália, como eu acabei de comentar, nos Estados Unidos, com grandes corridas como o Grande National e o Prix de l'Arc do Triomphe, não sei se eu pronunciei certo, atraindo centenas de milhões de espectadores por corrida. Os cavalos são intrínsecos a muitas culturas populares, com a notável estatística de que 1 em cada 120 pessoas possuem cavalo ao redor do mundo. As corridas são conhecidas em todo o mundo e produziram algumas anedotas e citações incríveis, e continuarão a fazê-lo enquanto o homem e o cavalo mantiverem uma relação estreita. Os esportes equestres geralmente são bem apoiados quando as Olimpíadas de Verão acontecem a cada 4 anos. Realmente, nas Olimpíadas, eu não lembro desde que, né, eu acompanho o esporte aí, eu não lembro de alguma Olimpíada que não tenha tido o hipismo, né, pelo menos, né? Inclusive no Brasil, né, temos aí alguns representantes. Durante as Olimpíadas não é um esporte que ele é muito divulgado na mídia, né? Mas realmente ele está presente nas Olimpíadas há bastante tempo. Fora isso, tem um público bastante específico. Realmente, não é qualquer um que vai praticar hipismo ou corrida de cavalos. É um esporte que requer um certo investimento, né? É um esporte, a gente pode até colocar como de elite, né? Um esporte caro, até porque fora os equipamentos que você tem que usar para praticá-lo,
o cavalo em si, né? Imagina um cavalo de performance, né? Para praticar essa atividade. Deve ser um investimento bem pesado, né? Então não é um esporte tão acessível, né? Mas mesmo assim ele está entre os esportes mais populares. No entanto, a participação é elevada em alguns alguns dos maiores atletas equestres continuam a inspirar jovens cavaleiros ao redor do mundo. Um detalhe interessante é que em todas as listas aqui dos esportes mais populares do mundo, geralmente a gente tem uma lista no final dos atletas mais famosos. Já na corrida de cavalos e no hipismo, é o cavalo que é famoso, e não tanto o atleta. É um detalhe interessante. Alguns dos cavalos de corridas famosos são... vamos lá para a pronúncia, hein? Frankel, do Reino Unido. Galileu, da Irlanda. O cavalo Dancing Brave, do Reino Unido. Red Run, do Reino Unido também. Orquídea do Deserto, do Reino Unido também. Então esses são os cavalos mais famosos aí desse esporte aí. Galera, então vamos lá pro próximo. Em nono lugar, como esporte mais popular do mundo, está o boxe com 400 milhões de fãs e 3,5 milhões de praticantes. A nobre arte, né, como é conhecida, o boxe é outro esporte mundialmente famoso e o esporte mais popular em Cuba, por exemplo. É popular por sua ação intensa e cheia de adrenalina, né? A troca de socos ali e tudo mais, fazendo com que os fãs fiquem na ponta dos assentos durante a atividade em si. Segundo alguns dados, 59,6% das pessoas em todo o mundo demonstram interesse pelo boxe. E 3,47 milhões de pessoas praticam o boxe como parte do seu regime ali de condicionamento físico, faz parte ali do seu cotidiano. Existem vários boxeadores que refinaram o esporte, né, difundiram cada vez mais o esporte. Aqui no artigo até fala, né, que ninguém iguala o entusiasmo de Muhammad Ali, realmente um boxeador lendário e sendo considerado aí o mais icônico aí de todos os tempos. Além disso, os Estados Unidos tem o maior número de medalhas de boxe na história olímpica, né, nos Jogos Olímpicos, com os boxeadores norte-americanos conquistando mais de 117 medalhas em várias categorias do boxe. Os Jogos Olímpicos incluíram o boxe masculino em 1904 e o boxe feminino ele surgiu nas Olimpíadas em 2012, então o feminino ele é bem recente. E no feminino, a China tem o maior número de medalhas no boxe. Os pugilistas mais famosos, né? Mike Tyson, como eu não poderia deixar de ser, né? Lennox Lewis, Prince Nassim Hamed, Muhammad Ali, óbvio, e o Roque Marciano. E temos aí, né, os brasileiros aí, Éder Joffre e o nosso Popó também, o Acelino Popó Freitas, que fizeram a história aí na arte do boxe aí, representando o nosso país, o Brasil. Um detalhe interessante do boxe que eu nunca fui de acompanhar muita luta, tudo mais, já assisti muita luta de peso, né, da minha geração. Lembro até hoje, né, da luta lá do Mike Tyson com o Evander Holyfield, né, eu era bem pequeno, né, quando ele deu uma mordida lá na orelha Mike Tyson mordeu a orelha, né, do Evander Holyfield, isso aí entrou pra história, né, o Mike Tyson ali já, creio que no fim ali de carreira já, né, assisti lutas também do Popó, né, tudo mais, até do próprio Maguila, né, mas é incrível como o mundo para assistir as lutas de boxe. Eu acompanhava muito o UFC, e até uma vez eu lembro que eu fui pesquisar, eu não lembro os números exatos, mas enquanto o UFC lucrava lá X valor lá, o boxe faturava, nossa, muitas vezes mais, né? Só um boxeador lá, só um pugilista chegava a ganhar uma bolsa. Eu lembro que uma luta acho que do Floyd Mayweather com Canelo, acho que é Canelo Álvares, uma coisa assim, um mexicano, né? A bolsa do Floyd Mayweather acho que foi de mais de 300 milhões, né? O valor que ele ganhou, né, pra fazer a luta, né? E o mexicano ganhou quase um valor semelhante, né? Então, chega a faturar na casa dos bilhões, né? Uma simples luta de boxe.
Galera, então vamos pro próximo. Em oitavo lugar, como esporte mais popular do mundo, está o rugby. Não imaginava que ele estivesse numa colocação assim, com 500 milhões de fãs e 18 milhões de jogadores. O rugby é um dos esportes mais populares no mundo, segundo o artigo. Além disso, ele tem mais participantes e espectadores na América do Norte, Austrália e Nova Zelândia. Realmente, se você reparar no que é televisionado, né, geralmente são assim, campeonatos, né, torneios desses países mesmo. Na verdade, é o esporte mais popular da Nova Zelândia. A comunidade do rugby ela é aberta, cooperativa e apoia novos jogadores. Contudo, o rugby ganhou popularidade no Japão, Uruguai, Geórgia e Espanha, graças ao interesse do governo em promover este esporte e em proporcionar oportunidade aos jovens de participarem em jogos a nível local e nacional. O rugby tem mais de 877 milhões de fãs em diferentes países. Especificamente, a Rugby Union tem mais de 405 milhões de fãs em todo o mundo. Além disso, tanto mulheres como homens têm demonstrado grande interesse pelo rugby, e cada vez mais jogadores têm surgido nesse esporte. Aqui em São José dos Campos, que é a cidade que eu moro, o rugby por um certo tempo ele ficou bem forte aqui na cidade. Não forte assim no sentido de muita gente querer praticar e tudo mais, mas você ouvia falar muito do rugby joseense. Até em torneios nacionais aqui. Times internacionais famosos incluem os Mythical New Zealand All Blacks e os Springboks da África do Sul, vencedores da Copa do Mundo de 2019. Tem aquele time famoso, né, que até mencionei aqui, né, que é os All Blacks, né, que eles têm aquela comemoração não, aquela meio que de início, assim, eles fazem meio que um grito de guerra, né? Que até impacta o adversário, né? Eles fazem uma coisa meio de tribo indígena, assim, né? Até vou colocar no vídeo aqui para vocês verem. Então isso é um diferencial, né? Você impacta o seu adversário, né? Antes de começar mesmo a partida. Os jogadores mais famosos do rugby são o Jonah Lomu, da Nova Zelândia, o Johnny Wilson, da Inglaterra, o Brian Rabana, da África do Sul, e o Brian O'Driscoll, da Irlanda. Não sei se a pronúncia aí estava correta, mas esses são os jogadores mais famosos aí desse esporte. Galera, em sétimo lugar temos aí o basquete, né? Um esporte extremamente tradicional, né? Conhecido, né, pelo mundo todo, com 2,2 bilhões de fãs e 450 milhões de jogadores. O basquete, né, é um dos esportes mais populares do mundo. Cerca de 450 milhões de pessoas jogam basquetebol em 213 países a nível local, comunitário e nacional. Esse número de 450 milhões de jogadores é o número de jogadores, né, cadastrados, né, federados de alguma forma, profissionais, né, e por aí vai. Além disso, a NBA é a franquia de basquete mais popular dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos também, né? É a franquia mais popular do mundo. Ela é televisionada no mundo todo, né? Eu mesmo assisto a NBA, né? Eu confesso que assisto mais as finais, às vezes ali aquela fase, né, classificatória ali, mas eu acompanho mais as finais. E também conquistou milhões de fãs e seguidores em outros países, né? Não só nos Estados Unidos, né? Que eu acabei de afirmar aqui. Que vira realmente uma paixão, né? E tem os jogadores icônicos ali, né? Vira uma paixão aí mundial, né? A NBA gerou mais de 32 bilhões de visualizações de vídeo em todas as plataformas entre 2022 e 2023, então um número extremamente expressivo, o que é uma quantidade absurda. A maioria das pessoas joga basquete porque é um esporte, né, eles colocam aqui como emocionante, fisicamente intenso e de ritmo acelerado, né? É um esporte de movimento ali contínuo, permitindo que jovens jogadores com diferentes níveis de habilidade, né, venham a praticar o esporte. Realmente, né, em qualquer quadra de bairro aí, principalmente aqui, né, no Brasil, né,
ao redor do mundo, eu creio que seja assim também, né? As quadras, né, poliesportivas, né? Tem ali a tabela ali de basquete, né? Aqui na região que eu moro, aqui dentro da cidade, não é diferente, né? Às vezes você vai em poliesportivos, né? Centros de parque, assim, por aí vai. Você vê muita gente praticando basquete, né? Mesmo que fazendo lance, né? Tudo mais. Eu jogava basquete mais na escola, né? Não tenho muita estatura para isso, mas jogava mais na escola. Uma vez ou outra eu joguei aqui no bairro, numa quadra aqui de um centro comunitário. Os jogadores mais famosos, né, do basquete, né? Michael Jordan, né, como não poderia deixar de ser, né, uma lenda aí do basquete, né? LeBron James, né, obviamente também, praticamente é o segundo maior da história. Larry Bird, Magic Johnson. Aqui no Brasil a gente tem o Oscar Schmidt, né, tem a Marta também, né, do feminino. E por aí vai, né? Tem o Stephen Curry, né? Tem vários atletas aí que fizeram seu nome aí no basquete também, que são conhecidos aí a nível mundial. E no mais é isso. Galera, em sexto lugar como esporte mais popular no mundo, temos aí o tênis de mesa, com 875 milhões de fãs e 300 milhões de jogadores cadastrados. O tênis de mesa, né, é um dos esportes mais populares do mundo, com um número substancial de seguidores, né, ao redor do mundo. Contudo, o Campeonato Mundial, as Olimpíadas e os Jogos Asiáticos atraem milhões de fãs de tênis de mesa, incluindo audiências de TV e mídias sociais. O tênis de mesa ele se tornou um esporte muito difundido, muito popular na Ásia, principalmente, né? Tanto que a China ela é referência no tênis de mesa. Mais à frente é que eles tocam nesse ponto, né? Porque eles ganham muitas medalhas e são geralmente os atletas a serem batidos nesse esporte. Além disso, ele está entre os 10 principais esportes de países como Índia, Hong Kong, China, Rússia, Polônia, Egito e Singapura, né? Ele reforça aqui o que eu acabei de falar. Mais de 300 milhões de pessoas, né? Ele reforça aqui o dado para explicar que 300 milhões de pessoas jogam ou participam de tênis de mesa local ou nacionalmente. Internacionalmente também que seja. O tênis de mesa, né? Ou ping-pong, né? Ele é um dos esportes mais populares na China e é o esporte, né? Se tornou o esporte nacional desse país, né? Da China. Tornou-se um esporte olímpico oficial em 1988. Além disso, jogadores chineses alcançaram conquistas significativas nesse esporte. Alguns dos maiores jogadores de tênis de mesa de todos os tempos são chineses. Reforço o que eu acabei de comentar agora há pouco. Exemplo de atletas chineses. Os atletas chineses eles ganharam 28 medalhas de ouro nas Olimpíadas do Rio de 2016. Então, a Olimpíada que foi aqui no Brasil em 2016, 28 medalhas de ouro nessa mesma modalidade. Então não é pouca coisa não. Você vê que eles investem muito, não só por ser uma paixão nacional, mas eles investem muito nesse esporte para eles se tornarem cada vez mais referência. A seleção chinesa conquistou enorme respeito ao redor do mundo e muitos fãs por suas incríveis habilidades no tênis de mesa, conquistando aí, né, enormes feitos aí. O sucesso da seleção chinesa no tênis rendeu-lhes o nome de Dream Team. Essa eu não sabia. O tênis de mesa é um componente integrante da cultura chinesa e do currículo escolar. Então faz parte ali da grade curricular nas escolas o tênis de mesa. Então a gente vê aqui que o investimento, né, que foi feito nesse esporte, principalmente na China, ele deu muito certo, tanto que isso é ilustrado principalmente nas Olimpíadas, que é o principal circuito aí, né, de esportes em si, né? Os jogadores mais famosos aí do tênis de mesa, praticamente aparece só chinês, ó. A referência que eles têm no esporte. Vamos ver a pronúncia, né, se eu falo certo. Fan Zhendong, Ma Long, Xu Xin e Zoran Primorac. Esse eu não sei se é chinês não, pelo nome, hein? Dá pra pesquisar depois aqui.
E a gente tem aí o brasileiro Hugo Yama aí também, que se tornou uma referência aí no nosso país nesse esporte. Galera, vamos pro próximo. Em quinto lugar, como esporte mais popular do mundo, temos aí o vôlei, né, ou voleibol, com 900 milhões de torcedores e 800 milhões de praticantes. Um número bem expressivo também. Já imaginava que o vôlei fosse estar dentro dessa lista, né? Eu, particularmente, principalmente na escola, joguei muito vôlei, de quadra, né, no caso. Aqui na região que eu moro, todas as arenas esportivas, a galera joga muito vôlei. Há bastante tempo eu joguei vôlei à noite, né, com uma galera aqui numa arena esportiva aqui na cidade. E adorava jogar, né, vôlei de areia, é uma delícia jogar, né, dá pra você pular, fazer umas pontes, fazer umas doideiras lá jogando vôlei. Todo mundo adora o vôlei, porque o esporte promove a socialização, de fato, e a boa forma física e a harmonia entre diferentes comunidades, nações e culturas. O vôlei é um esporte bem, assim, democrático, né? Qualquer um joga vôlei, qualquer parque você pode jogar vôlei, vai ver alguém jogando vôlei. É um esporte muito acessível, tá? Você pode ver o vôlei jogado nas praias do Brasil, nos pavilhões esportivos, em qualquer lugar, né? Qualquer escola tem, né, a quadra ali poliesportiva, né, que dá para jogar o vôlei, né? Como eu reforcei aqui tem muitas arenas, né? Brasil afora, mundo afora, aí tem muitas arenas aí que você joga o vôlei. É um esporte bem acessível. O vôlei é uma excelente forma de conhecer novas pessoas e fazer amigos. Ele reforça aqui a parte social, né, do esporte. Não prejudica muito a estrutura musculoesquelética, caramba, devido à sua natureza de baixo impacto no nível iniciante. Realmente o vôlei não é um esporte assim de muita explosão, né? Principalmente se você for mais recreativo, né? Um amador assim que joga esporadicamente. Não é um esporte de muita explosão, então a chance de lesão ali ela é bem mínima, né? Você vai de cada um também, né? Do biotipo de cada um e tudo mais, mas não é um esporte como, por exemplo, o futebol, que você vê muita lesão, né? O tênis, né? Você vê bastante lesão também. É um esporte assim que ele não tem muita explosão, então não acarreta muita lesão, né? Principalmente no amador. Além disso, ele reforça o dado aqui, né? Mais de 800 milhões de pessoas jogam vôlei, né, em diferentes partes do mundo. Realmente é um esporte global. 37 milhões de jogadores locais e profissionais participam de vôlei nos Estados Unidos. É que ele fala de um dado local, né? Estados Unidos realmente é referência no vôlei também. Você vê até você vê aí tanto no vôlei de areia quanto no de quadra, nas Olimpíadas e principalmente em torneios, em campeonatos aí, aqueles que tem todo ano, né, que a gente vê televisionado por aí. O vôlei tem mais, né, reforça aqui novamente o dado, né, tem mais de 900 milhões de seguidores, e uma das principais razões por trás dessa modalidade, por trás, né, dessa popularidade, né, do vôlei, é a inclusão do vôlei nos Jogos Olímpicos de Verão, né? Realmente o vôlei presente nas Olimpíadas difunde mais o esporte, mas o vôlei é um esporte, não só aqui no Brasil, né, Estados Unidos também, em muitos países ele é acadêmico, né, faz parte da grade curricular. Contudo, mais de 10 milhões de pessoas assistiram a final do Campeonato Mundial, assistiram a final do Campeonato Masculino de Vôlei entre Itália e Polônia. E o vôlei é um dos esportes mais populares na Polônia, por exemplo. Na Polônia realmente o time deles, a seleção deles de vôlei é muito forte. Um ponto que eles reforçam aqui na matéria é que a World Volleyball TV tem uma marca muito expressiva, né, com 600 mil espectadores únicos e 38,8 milhões de minutos de tempo de exibição no Campeonato Mundial, que eu acabei de mencionar agora há pouco. Então é um canal aí extremamente forte, né, de esporte, assim, no caso aqui do vôlei. Jogadores aí mais famosos do vôlei, né, eles colocaram aqui Steve Timmons, temos aí a Misty May também. A gente tem o brasileiro Giba também, que é muito respeitado no esporte, né, mundo afora.
Temos a Sheila Castro também, né, que é uma brasileira também, que sempre manda muito bem no vôlei. E por aí vai. Galera, em quarto lugar, vem um esporte que eu particularmente sou apaixonado. Pratico ele há praticamente aí um ano aí. Praticar mesmo esporte, né? Já tinha tido contato antes. Que é o tênis. O tênis, ele tem 1 bilhão de fãs e 87 milhões de praticantes ao redor do mundo. O tênis ganhou popularidade nos 2 últimos séculos, que é onde ele foi mais difundido, né? Tendo sido originalmente jogado por monges há 600 anos. Olha só a história do esporte. O esporte era conhecido por vários pseudônimos, como Jeu de Paume, Tennis e recentemente o Real Tennis. Contudo, o jogo que assistimos e jogamos agora é conhecido como Lawn Tennis, para diferenciá-lo de sua versão anterior. Pessoas de todas as idades, estilo de vida e níveis de habilidade podem praticar esse esporte. Realmente, né, um esporte democrático nesse sentido, né? É um dos esportes individuais mais praticados no mundo. Realmente, o tênis ele é bem individual, né? Ali na sua prática, né? Embora seja necessária muita prática para se tornar bom. Eles colocam isso na matéria. Realmente, o tênis ele tem que ter ali uma determinada técnica, né? Para você jogar o tênis de fato, né? O tênis, que eles colocam na matéria que o tênis não é um esporte, não é considerado um esporte acessível, pois naquele que qualquer pessoa pode praticar, ele reforça aqui, é preciso uma raquete, uma bola para começar a praticar, obviamente, mas é claro que uma quadra com rede é um pré-requisito, né? E não são comuns em todos os países. E uma lista mais abrangente de equipamentos de tênis será necessária quando você realmente começar a usá-la. Realmente é um esporte assim que ele não é acessível porque tem cidades, por exemplo, vamos colocar aqui no Brasil, que não tem quadra de tênis. Como que você vai praticar? Diferente de um futebol, em qualquer campo, em qualquer gramado você consegue jogar, né? Não é um esporte assim também que quadra poliesportiva geralmente tem, né? Ele ali no desenho da quadra e tudo mais, né? Aqui na região que eu moro, na cidade que eu moro especificamente, a gente é bem privilegiado. Aqui tem, eu vou chutar aí, tem fácil aí mais de 40, 50 quadras de tênis entre as particulares, né? E as quadras públicas. Mas aqui a gente é bem privilegiado por esse esporte. Tanto que eu participo aqui, né, da Open Joseense, então é um esporte muito forte aqui. E tem cada vez mais adeptos também. Investimento não é um esporte que exige um investimento assim muito agressivo, né? É óbvio que quando você começar a praticar de fato, né, você tem que comprar um tênis adequado, a raquete lá, né, com uma performance melhor, né? E, né, a raqueteira, tudo mais, né? Depois você tem que sempre fazer manutenção na raquete, tudo mais. Não é um investimento muito pesado, né? Mas depende muito do que você quer, né? Pode se tornar um esporte caro se você ficar continuamente investindo. Galera, só para reforçar aqui, os 4 torneios Grand Slam do tênis é o Aberto da Austrália, o US Open, o Roland Garros e o Wimbledon. O Wimbledon, né, atrai aí centenas de milhares de pessoas, né, atenção massiva aí das mídias, né, por aí afora, impressas e sociais. E é considerado o auge de todos os torneios de tênis. Realmente, os tenistas aí fazem questão de participar, principalmente aí dos grandes slams aí. É claro que tem um critério, né, para poder participar também. Além disso, né, cada Grand Slam é disputado numa superfície diferente, né, proporcionando um desafio único a todos os jogadores. Tem isso também, tem essa particularidade. Rafael Nadal, né, eles reforçam aqui, da Espanha, é conhecido como o rei do saibro, né, por seu domínio no Aberto da França, tendo conquistado impressionantes 14 títulos, né? Ele está se aposentando agora, certamente eu não acredito que alguém vai bater a quantidade de títulos que ele conseguiu lá, que é muito expressiva. Participação no tênis ao redor do mundo, cerca de 87 milhões de pessoas praticam ou participam desse esporte. Cerca de 1,17% da população mundial joga o tênis e milhões de pessoas assistem o tênis na televisão e em plataformas online. Isso de fato também, qualquer canal aí esportivo
você assiste aí tranquilamente a um circuito de tênis. Aí coloca aqui, né, os tenistas mais famosos ao redor do mundo, né? A gente tem alguns aí, né, que são nomes, né, que qualquer lugar do planeta que você falar vai conhecer, né? O Roger Federer, né, da Suíça, né? O Rafael Nadal, né, da Espanha. Pete Sampras, né, o americano. O Djokovic, né, que é o maior campeão de Grand Slams, né, no mundo inteiro. Björn Borg, da Suécia. Serena Williams, né, americana. Steffi Graf, da Alemanha. E a gente tem aí o nosso Gustavo Kuerten aí, né, o brasileiro aí que representou a gente muito bem nesse esporte também por alguns anos aí. Galera, em terceiro lugar, eu não imaginava, né, que fosse ficar nessa colocação no ranking, mas eles colocam como o hóquei, né, tanto no gelo quanto no campo, como aí o terceiro esporte mais praticado, mais popular no mundo, né. Ele tem aí 3,5 bilhões de fãs ao redor do mundo. O hóquei, né, um esporte aqui incrivelmente popular, eles colocam de fato, né, se ele está em terceiro lugar, que remonta aí os tempos antigos, né, ele realmente é um esporte, né, bem antigo. As pessoas costumavam jogar um jogo semelhante no Egito há cerca de 4.000 anos, olha para você ver a raiz do esporte. Etíopes e iranianos jogam a forma tradicional do hóquei desde 1.000 anos, 1.000 e 2.000 anos antes de Cristo, respectivamente. Por outro lado, o hóquei em campo moderno tornou-se popular pela primeira vez na Inglaterra no século XVIII. Além disso, jovens jogadores participariam de jogos de hóquei organizados em nível escolar e universitário, como ainda fazem até hoje em escolas públicas e privadas. O Reino Unido estabeleceu a primeira associação de hóquei em 1876 e a associação formulou e implementou o primeiro conjunto formal de regras de hóquei. Contudo, hoje, mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo acompanham o hóquei em campo e no gelo, né, somando aí as duas modalidades, enquanto o hóquei em campo é famoso na Europa, Austrália, Ásia e África. O hóquei no gelo tem o maior número de seguidores e jogadores no norte da Europa e América do Norte, Estados Unidos e Canadá. De fato, isso é retratado até em muitas séries e principalmente em filmes, os Estados Unidos ali tendo como esporte ali é um dos esportes nacionais, né, uma paixão nacional deles, né, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. É retratado muito em filme, né, os jogadores ali clássicos, né, tudo mais. Eles colocam aqui que o Paquistão venceu a Copa do Mundo de hóquei em campo masculino 4 vezes, seguido pela Alemanha, Austrália e Holanda, que tem 3 títulos dessa modalidade. Índia e Bélgica também venceram a Copa do Mundo de hóquei em campo. Jogadores aqui eles colocam famosos aqui no hóquei de campo, Sean Curley do Reino Unido, Dhyaned Chand da Índia, Jamie Dyer da Austrália e Hassan Sardar do Paquistão. Agora sobre o hóquei no gelo, né, que ele é muito forte aí na Europa e na América do Norte, né, Canadá e Estados Unidos. Estados Unidos tem mais de 551 mil jogadores de hóquei no gelo registrados. Nossa, que era um número muito expressivo. Além disso, 30 milhões de jogadores jogam e participam em jogos de hóquei em todo o mundo. É um número muito forte. O Canadá tem cerca de 5.000 pistas de hóquei no gelo ao ar livre, com mais de 2.860 pistas de hóquei no gelo cobertas. É o esporte mais popular no Canadá, com milhões de seguidores. De fato, tendo essa quantidade aqui de pistas, para ser mesmo esporte nacional, né? Uma paixão nacional. Além disso, o nível mais alto do hóquei profissional é o National Hockey League, né? Que é a NHL que a gente conhece, que também é televisionada, né? ESPN, por aí afora, né? Que conta com equipes profissionais dos Estados Unidos e Canadá. Então é uma liga aí que conta com os principais times desses dois países. O time de maior sucesso da história da NHL é o Montreal Canadiens, que conquistou a Copa Stanley 24 vezes, que é o principal troféu desse esporte. E os jogadores famosos aqui do hóquei no gelo, eles colocam como Wayne Gretzky, que é um
um jogador bem clássico, né, bem famoso aí do hóquei no gelo, Sidney Crosby, Mario Lemieux, Bob Orr e o George Howe. Fechou? Galera, olha que interessante, o segundo lugar na lista dos esportes mais populares do mundo tá um esporte que eu não imaginava que ia estar nessa colocação. Inclusive, ele vai estar sendo inserido agora nas próximas Olimpíadas, que é de 2028, nos Estados Unidos. É o cricket, com 2,5 bilhões de fãs e 30 milhões de jogadores registrados. Olha para você ver que número expressivo. O cricket é o segundo esporte mais popular no mundo, né, ele reforça aqui. Além disso, existem inúmeras razões pelo qual esse esporte é tão popular no mundo, especialmente no sul da Ásia, onde ganhou popularidade como um jogo introduzido pelos britânicos quando colonizaram a Índia, né? Então a gente vê aqui que ele é um esporte muito forte na Índia. A Índia é um dos países mais populosos do mundo, né? Então, de fato, ele vai ficar aí como um dos mais populares. É um esporte também muito popular no Paquistão, Sri Lanka e Bangladesh. Contudo, outros países que gostam desse esporte, né, do cricket, têm ligações com o Império Britânico, incluindo a Austrália, a África do Sul e as Índias Ocidentais. Ele faz uma pergunta aqui: por que o cricket é tão popular na Índia, Paquistão e Bangladesh? Primeiro, pessoas de todas as idades jogam e assistem cricket. Obviamente, né, sendo esporte nacional nessas regiões, o Paquistão é um grande exemplo. Em segundo lugar, tem uma base de fãs ampla e engajada e patrocínio de centenas de marcas. Obviamente, se ele é um esporte muito popular, ele atrai a atenção dos patrocinadores e das marcas para colocarem dinheiro, né, para privilegiarem as suas marcas aí dentro desse esporte. O cricket, ele reforça aqui, né, tem 2,5 bilhões de fãs em todo o mundo, aproximadamente 90% pertence ao subcontinente indiano, e o cricket é um dos esportes mais populares na Índia. Ele reforça aqui: existem cerca de 4.200 jogadores profissionais de cricket, mas o número total de jogadores registrado é de aproximadamente 30 milhões. Olha que número expressivo. Embora os jogos intercontinentais e T20 de um dia dominem o mundo do cricket no século XXI, 121 estádios sediaram partidas teste desde 1877, após a primeira partida oficial entre Inglaterra e Austrália. Locais famosos de cricket, eles colocam aqui: a casa do cricket é o Lord's em Londres, onde fica o Marylebone Cricket Club, também conhecido como MCC. Além disso, o estádio Narendra Modi, perto de Ahmedabad, na Índia, é o maior estádio de cricket do mundo, com incríveis capacidade de 132 mil espectadores. Olha para você ver a capacidade desse estádio. E alguns dos estádios de cricket mais famosos e bonitos do mundo são o Centro de Eventos de Queenstown, na Nova Zelândia, Dharamshala, na Índia, e Newlands, na África do Sul. E eles colocam aqui como os jogadores mais famosos desse esporte, como Sachin Tendulkar, da Índia, desculpa a pronúncia aí, tá? Shane Warne, da Austrália, Sir Ian Botham, da Inglaterra, Sir Viv Richards, das Índias Ocidentais, e Irfan Khan, do Paquistão. Difícil a pronúncia desses caras aqui, hein? Então, como vocês podem ver, é um esporte extremamente popular, tanto que ele vai entrar agora nos próximos Jogos Olímpicos. A gente percebe aí a movimentação para cada vez mais as Olimpíadas ser assim muito, muito visível, né, muito popular, né, despertar aquele interesse, né, assim como acontece com a Copa do Mundo, Champions League, né, esses campeonatos, esses torneios muito fortes, né, eles querem fazer isso também com as Olimpíadas cada vez mais, né? Então acho que até por isso que eles inseriram agora o cricket nas Olimpíadas, né? Porque para ter essa quantidade aqui de espectadores ao redor do mundo, para atrair cada vez mais aí a atenção da mídia, né? E cada vez mais adeptos aí a assistirem. Galera, em primeiríssimo lugar, como não podia deixar de ser, está o futebol.
paixão nacional no nosso país, no Brasil, né? Paixão aí também ao redor do mundo aí, cada vez mais, né? A gente vê aí regiões que não se falava em futebol, deixando aí as suas ligas cada vez mais fortes, né? A gente tem exemplos aí da Arábia Saudita, China, Japão, né? E o próprio Estados Unidos mesmo investindo muito aí na Major League Soccer, né? Cada vez mais. Então o esporte é em primeiríssimo lugar como o esporte mais popular ao redor do globo, né? A gente tem a Copa do Mundo aí que para o mundo, para principalmente o nosso país, né? Geralmente em jogo de Copa, quando tem o jogo do Brasil, a gente não trabalha, né, no horário do jogo do Brasil, né? Mas enfim, futebol com 3,5 bilhões de torcedores e 240 milhões de jogadores registrados. Olha que número expressivo, né? Coloca aqui como futebol o esporte mais popular no mundo, simplesmente porque tem o maior número de fãs e tem a maior quantidade de jogadores ativos também ao redor do mundo. Além disso, quase todos os países também têm uma liga profissional, de fato, isso é real. Colocam aqui como a Premier League, né, que é a liga inglesa de futebol, e a La Liga, que é a liga espanhola. As duas mais conhecidas realmente são as ligas que têm mais visibilidade, né, televisiva, né? Então tem fãs ao redor do mundo desses times, dos times que jogam nessas ligas, né? A gente tem exemplo aí do Liverpool, do Manchester United, né, Manchester City. Na Espanha, né, temos o Barcelona e principalmente o Real Madrid, né, que é o principal clube de futebol do mundo, né? Então, até por isso, né, por essas ligas serem muito fortes ao redor do mundo, esses times também são muito conhecidos também. Eles colocam aqui que o futebol é acessível a todos, independente da idade, condição física e situação econômica. De fato, o esporte, eu posso colocar que o esporte, que o futebol é o esporte mais acessível e mais democrático do mundo. Porque não precisa de muito para você praticar eles, precisa só de uma bola, né? Uma bola você joga até descalço. Então aqui, eu cresci jogando muito futebol de rua, futebol nas quadras abertas, né? Então a gente jogava muito descalço, né? Na escola, aqui no nosso país, né? No Brasil, ele faz parte da grade curricular, né? Você joga futebol na escola, né? Tem os interclasses da vida, né? Nos Estados Unidos também faz parte da grade curricular, né? Coloca aqui que, na verdade, muitos jogadores famosos começaram a jogar nas ruas, né, em campinhos de bairro, principalmente no Brasil, né? Onde os grandes aqui, o Ronaldo Fenômeno e Neymar, são produtos do futebol raiz, né? Ronaldinho Gaúcho também, né? Entre uma infinidade de jogadores ao redor aqui do nosso país, né? Principalmente os jogadores surgiram aí humildemente aí, jogando nos bairros, nas ligas amadoras, tudo mais, né? Eles colocam aqui a Copa de Futebol de 1930, a Copa do Mundo, né, de 1930. O futebol ganhou popularidade no início do século XX, especialmente após a Copa do Mundo de 1930. Ele reforça aqui essa data, que é quando iniciou a Copa do Mundo. Embora apenas 13 nações tenham participado dessa primeira Copa do Mundo, este evento trouxe o futebol para o centro das atenções. De fato, né, começou a difundir a partir daí. Hoje o futebol tem mais de 3,5 bilhões de torcedores ao redor do mundo. A primeira Copa do Mundo foi vencida, né, pelo Uruguai. Desde então, a nação mais bem sucedida tem sido a nossa seleção brasileira, né? Que é pentacampeã desse esporte. Poderia ter sido mais, né? Mas enfim. Eles fazem uma pergunta aqui, né? Quantos jogadores de futebol existem no mundo? Ele traz o dado inicial lá que eu trouxe, que é de 250 milhões de jogadores em 200 países. Qual país tem mais fãs de futebol? A China tem o número mais significativo de torcedores de futebol porque tem uma população enorme e uma liga profissional que já foi popular. Nos últimos anos, a China vai ficar em primeiro porque a quantidade populacional deles que é abusiva, né? É o país mais populoso do mundo. Tá brigando ali com a Índia para ver qual que vai ser o país mais populoso, né? De fato, teve... principalmente aí dos anos 2010 para frente, a China investiu pesado no futebol, né? Hoje em dia não se fala tanto do futebol chinês, pelo menos aqui no Brasil, mas ainda é investido muito forte lá.
Hoje em dia a gente fala muito da Liga Saudita, né? Principalmente a da MLS, né? Que é a Major League Soccer, que é a dos Estados Unidos, que eles estão investindo cada vez mais no futebol. Coloca aqui que a Índia tem cerca de 125 milhões de fãs de futebol, mostrando que o futebol é um dos esportes mais populares do sul da Ásia, embora ainda tenha um longo caminho a percorrer para ser mais popular que o cricket na sua região, que ainda é o esporte mais popular lá. Além disso, eles trazem uns dados aqui. Cerca de 80% das pessoas que vivem nos Emirados Árabes demonstram grande interesse pelo futebol, né, dado o investimento que eles vêm fazendo ultimamente, né? Seguido pela Tailândia com 78%, Chile 75%, Portugal 75%, Turquia 75%, México 73%, Espanha 70% e África do Sul 70%. Então, esses dados aí são a porcentagem de pessoas que demonstram interesse pelo futebol nessas regiões. Os países com mais estádios incluem, olha que detalhe interessante, Estados Unidos com 300 estádios, incrível, cara. China com 180 estádios, Reino Unido 170 estádios, Índia 150 estádios, Coreia do Sul 130 estádios. Olha que número incrível. Os Estados Unidos permitem que equipes locais, universitárias, estaduais e nacionais pratiquem e joguem futebol, e o futebol é um dos esportes mais populares nos Estados Unidos. De fato, eles vêm investindo muito no futebol. Tem até o Messi, né, que está jogando agora no Inter Miami, né, para despertar atenção lá ao futebol deles, né. Teve o Kaká anteriormente, o próprio Pelé jogou no Cosmos lá atrás também, né, na Liga Americana. Além disso, a Alemanha tem o maior número de estádios de futebol na Europa, depois do Reino Unido. E o futebol é um dos esportes mais populares na Alemanha e no Brasil. No Brasil é a paixão nacional. O estádio Hungrado, 1º de Maio, na Coreia do Norte, é o maior estádio de futebol do mundo, com capacidade para 150 mil lugares, hein? Um número absurdo. E eles colocam aqui como traz um ranking aqui mínimo, né, de jogadores mais famosos no mundo, né? Isso aqui gera muita discussão, inclusive, né? Traz aqui o Lionel Messi, né? Cristiano Ronaldo, né? O nosso Pelé, Zinedine Zidane, Johan Cruyff. Mas daí é uma lista infinita de jogadores, né? Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Adriano. A gente tem jogadores expressivos aí do Brasil que fizeram seu nome aí mundo afora e ajudaram a difundir o esporte, né? Então, de fato, aí o futebol aí se firma aí cada vez mais como o principal esporte ao redor do mundo aí, como sendo aí o esporte mais popular. Galera, espero que tenham gostado do vídeo, né? Com aí os 10 esportes mais populares aí ao redor do mundo. Se você tiver alguma dúvida, tiver algum comentário a fazer aí, deixa aí nos comentários aí do vídeo. Tiver alguma sugestão de vídeo aí para mim fazer aí posteriormente, conto com a sua ajuda aí, isso só vai estimular o crescimento do canal. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima, fechou?